Essa live é especialmente para você que quer emagrecer, mas sabe que seu problema é o doce. Sabe? Quando a gente fala assim, Nani, eu quero emagrecer, mas o meu problema é o doce. Eu como saudável, eu não ligo, mas tem que ter um docinho no meu dia, eu tenho que comer ali alguma coisinha gostosa. Se você é desse grupo, né, de que tem que ter um docinho no seu dia, fica aqui nessa live porque o que a gente vai conversar aqui nessa live, o que a gente vai falar aqui nessa live, eu vou compartilhar com você, né, os 6 erros que te impede, né, de ficar sem doce. Por quê? Porque quando a gente quer emagrecer, na hora que a gente pensa, meu Deus do céu, mas eu vou ter que ficar sem meus doces, eu vou ter que parar de comer meus doces, não. Aí já bate aquela bad, né? E por que que... E eu separei aqui, deixa eu pegar onde eu separei, né? Os 6 erros, né? Que te impedem aí de ficar sem comer doce. Por quê? Porque existem algumas coisas que a gente faz com que a gente estimule a vontade de comer doce. Existem coisas que a gente faz com que a gente aguce ainda mais essa vontade de comer doce. E é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então fala pra mim se tá me vendo bem, se tá me ouvindo bem. Se você acredita, né, que esse assunto, vou passar aqui minhas anotações para esse lado, ele vai ajudar aí alguma amiga, alguma colega, alguém que quer emagrecer, mas que tem muita dificuldade aí de comer doce. Então encaminha essa live para essa amiga, para essa colega. Eu vou só fixar aqui o título dessa live para quem for entrando aqui também saber do que a gente está falando, né? Deixa eu anotar aqui, deixa eu pegar o título para ficar certinho. 6 erros fatais que te impedem de ficar sem doce. Pronto, coloquei aqui. Deixa eu fixar. Opa, fixar comentário. Pronto, então vamos lá. 6 erros fatais que te impedem de ficar sem doce. Então, a gente precisa ter em mente, primeira coisa, que existem 3 pilares, né? Primeiro que o nosso corpo é um sistema extremamente inteligente, a gente funciona de forma redondinha e se existe algo que está em desequilíbrio, né? Então se você percebe que sua vontade de comer doce ela é uma vontade exagerada, né? Se você percebe que essa vontade de comer doce ela é além do normal e você gostaria de diminuir, mas você não consegue, o que você tem que entender? Que existe uma reação em cadeia que acontece no nosso corpo. Então, existe pensamentos que a gente tem que geram sentimentos. Esses sentimentos nos motivam a ter determinados comportamentos. Então, eu penso, a partir do que eu penso, eu me sinto de uma determinada maneira. Aí, conforme eu me sentir, eu vou me comportar. E o que acontece? A repetição disso faz com que a gente forme um hábito. Então, muitas vezes, a dependência que você tem, a vontade que você tem de comer doce, ela é formada, ela tá aí presente na sua vida. Por quê? Porque você já repetiu isso tantas e tantas e tantas e tantas vezes que isso virou um hábito. Então, um hábito, ele é o quê? É algo que a gente já praticamente não questiona mais para fazer. Aquelas coisas que você faz no seu dia a dia, né? Que você não pensa mais para fazer, você simplesmente vai lá, você faz. Parece que você tá pensando para fazer, mas na realidade você já tá lá no piloto automático, né? Um exemplo muito comum e fica muito fácil de entender, né? Quando a gente fala dessa questão do hábito, é o simples fato de dirigir, né? Então, é só você lembrar a primeira vez que você sentou num carro, de preferência que seja câmbio manual, né? Você sentou ali, aí você tinha que pensar, né? Para ligar o carro, para trocar a embreagem, para olhar no retrovisor, para trocar de marcha, enfim, você tinha que estar ali
né, sempre pensando no que você ia fazer. E aí você repetiu aquilo tantas vezes que chegou um momento que você já estava ali dirigindo, você praticamente não estava mais pensando, né, no que fazer, você já estava até fazendo outras coisas. Então você já está ali atendendo o celular, mandando mensagem, passando batom, fazendo ali outras coisas além de dirigir. Por quê? Porque você pensou, né, você teve um sentimento, você se comportou, você repetiu isso. Isso fez com que você automatizasse esse comportamento. E aí eu vou falar aqui, né, 6 erros que te impedem de ficar sem doce. Por quê? Existe esses 3 pilares. Quando a gente fala de uma mudança de hábito, a gente precisa olhar para esses 3 pontos, que é o quê? São os bloqueios mentais, os bloqueios emocionais e a parte física, que é a parte comportamental e a parte fisiológica também. Então, de tudo que acontece no nosso corpo, tudo aquilo que a gente come, tudo aquilo que a gente faz. Então, existem pensamentos que estimulam a sua vontade de comer doce, existem sentimentos que estimulam a sua vontade de comer doce e existem questões físicas também que estimulam a sua vontade de comer doce, tá? Então, algo que assim, o primeiro, deixa eu colocar aqui, o primeiro ponto que eu acho que isso é muito importante, que é algo muito simples, mas que a gente não pode negligenciar quando a gente tá falando de ficar sem comer doce. E a gente acha que uma coisa não interfere na outra, mas sim, uma coisa interfere na outra. Que é o quê? O simples fato de você não beber água. Olha só como que o fato de você não beber água, ele vai interferir, ele vai influenciar aí na sua vontade de comer doce. Primeira coisa que a gente tem que entender, 92% do nosso cérebro é composto de água. 92% do nosso cérebro é composto de água. Olha isso. Primeira coisa que a gente tem que entender. Para a gente conseguir decidir se a gente vai comer um doce ou não, pra gente conseguir, esses dias eu falei nos stories, a gente toma em média 35 mil decisões por dia. Chega uma hora que você já não tá mais querendo pensar para tomar decisão. Você vai fazer o que é mais fácil, você vai fazer o que é mais seguro, porque o nosso cérebro ele preza muito pela nossa segurança. Então, o que ele já sabe? Entre você ir lá e se arriscar a fazer uma comida que você nem sabe se vai ficar gostosa, uma comida diferente, o que é a certeza de que vai dar certo, de que vai dar bom? É você ir lá e você pedir alguma coisa num aplicativo. É muito mais certeza que aquilo vai dar certo, que aquilo vai ser bom, né? Que a recompensa ali vai ser positiva. Se você não está hidratada, você perde a capacidade de tomar decisões racionais. Por quê? Porque 92% do nosso cérebro é composto de água. Então, se o seu cérebro está desidratado, como que você vai conseguir pensar de forma mais racional para conseguir escolher comer o doce ou não? Então, eu te desafio aí amanhã você fazer uma continha, né? Pega o seu peso atual e multiplica vezes 0,35, que é a quantidade de água que você tem que beber por dia. Por quê? Se você estiver desidratada, você vai ter muito mais dificuldade de não comer o doce. E aí você chega na sua casa, final do dia você tá cansada, ou você tá estressada, ou você tá irritada, você ainda tem que pensar se você vai comer o doce ou não. Quantas vezes, né? Se tem alguma coisa na nossa frente, a gente parece que nem pensa, você tá lá, tá abrindo, tá colocando tudo na boca. Por quê? Porque ali existe um conflito, esse conflito ele precisa ser solucionado e ele vai ser solucionado através de um prazer. Então, se você tá desidratada, você vai perder a sua capacidade de tomar decisões. E qualquer mudança de hábito, a gente precisa ativar o nosso lado racional. O nosso lado racional, ele precisa ser mais dominante do que o nosso lado emocional. A gente precisa ter ali, trazer o tempo todo, né? Porque emagrecimento é você fazer escolha o tempo todo. Então, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir,
você tá ali lidando. Você tá ali lidando com quem tá comendo perto de você, você tá lidando com os alimentos que tem na sua casa, você tá lidando com as ofertas que tem na televisão, no celular, você tá ali. É escolha o tempo todo que você tem que estar fazendo. Então você não pode errar nesse ponto de estar hidratada, por quê? Porque você tá perdendo a capacidade de pensar racionalmente para conseguir tomar decisões. Então é algo simples, é algo extremamente acessível e é algo que vai fazer muita diferença no seu processo de você conseguir ter esse autodomínio, de você conseguir se controlar. Então, beber água é assim, para quem quer emagrecer, para quem quer ter autocontrole, para quem quer aumentar a disciplina, para quem não quer comer por impulso, é inegociável. É inegociável, você tem que beber água, tá? Então, primeiro ponto aqui. Segundo ponto que eu vou falar aqui, que é com relação à parte mental. E é algo que muita gente vai duvidar, muita gente vai questionar, mas existem N estudos científicos que comprovam isso que eu vou falar. Que é o quê? Assistir televisão, ver notícia ruim, mais especificamente notícias ruins, coisas que fazem e plantam na sua cabeça coisas negativas, coisas que vão fazer você ficar pensando em coisa ruim. Então, o jornal, eu não vou lembrar agora a estatística, mas o jornal é alguma coisa do tipo assim, né? 9 notícias ruins para uma notícia boa. É alguma coisa assim o parâmetro, né? Então ali é uma injeção de coisas ruins. E aí o que acontece? Quando você tá ali, você tá vendo aquilo, você tá ouvindo aquilo, você vai ficar com aquilo na sua cabeça. Nani, o que tem a ver televisão, ver notícias ruins com a minha vontade de comer doce? Aí é que tá. Por quê? Porque no comecinho da live, o que eu falei? Que existe uma reação em cadeia que acontece no nosso corpo. Então, a gente pensou, a gente sentiu. A soma do pensamento e do sentimento vai gerar a produção de hormônio no nosso corpo. Vai gerar a produção de neurotransmissor. Quando você tá ali pensando coisas ruins, quando você está pensando coisas negativas, quando você está ali alimentando a sua mente de coisas que não são boas, o que está acontecendo? Você está ali dando uma descarga no seu corpo de um hormônio que vai ativar a sua vontade de comer doce. Então você está ali vendo o jornal. O que acontece? Quando a gente come um doce, quando a gente come alguma coisa gostosa, eu vou usar o termo aqui, mas só porque é importante que vocês entendam isso. A gente está ali produzindo serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, do bem-estar. Sabe aquela sensação quando a gente come e fala assim, nossa, que sensação boa? Então, porque ali você está produzindo serotonina, né? Quando você está ali, pensamento negativo, então você tá vendo notícia ruim, você tá assistindo jornal, você tá ali vendo só desgraça. O que acontece? Os pensamentos negativos, eles bloqueiam a produção de serotonina. Então, o nosso corpo, quando a gente pensa e sente, ele produz isso. Quando a gente tá vendo notícia ruim, quando a gente tá vendo jornal, quando a gente tá vendo coisa negativa, a gente bloqueia a produção de serotonina. Porém, o que acontece? O nosso corpo, ele vai sentir essa necessidade de produzir essa serotonina. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro doce, a primeira bolacha, a primeira coisa que tiver ali que vai produzir essa serotonina. Por quê? Porque você tá precisando disso, você tá dependendo disso, o seu corpo tá pedindo isso. Então, ver jornal, ver notícia ruim, vai o quê? Vai alimentar seus pensamentos negativos. Quando você alimenta os pensamentos negativos, há um bloqueio da produção de serotonina. Nosso corpo, ele vai falar, viu? Preciso dessa serotonina. O que você vai fazer? Aí você vai procurar algo que produza essa serotonina. Você vai procurar algo externo que produza essa serotonina. E vai ser através do quê? Vai ser através de alguma coisa que tenha açúcar, de alguma coisa que seja doce, tá? Então, agora imagina só, você pega, eu não sei qual que é o seu hábito, né, matinal, eu não sei o que você faz de manhã,
Mas imagina só que você acorda e você já pega e já liga a televisão no jornal. Você já tá ali, não, eu preciso me atualizar, né? Eu preciso entender o que tá acontecendo. Gente, não é à toa que muitas pessoas engordaram na pandemia. Não foi somente o fato de ter ficado em casa. Foi também tudo isso que acontece dentro do nosso corpo quando a gente está ali em contato com notícias ruins. Então é muito, isso influencia muito, demais. Então assim, imagina só que você acorda, você pega, você liga a TV e ali você já tá vendo notícia ruim. Bloqueou a produção de serotonina, você já vai, naquele momento, já ter vontade de comer alguma coisa gostosa. Você já vai ter vontade ali de comer muito doce. Oi, Dal, seja bem-vinda. Oi, Simone, que também chegou por aqui. A Lorane, a Sossô, sejam bem-vindas, tá? Então, sim, assistir televisão e ver notícia ruim vai te impedir de ficar sem comer doce. Vai aumentar, vai estimular a sua vontade de comer doce, tá? Outro ponto aqui, então. Isso daqui também diz respeito às questões fisiológicas, né? As questões físicas. E quando a gente começa, por muito tempo, aí posso falar que por muito tempo, quando eu queria emagrecer, o que eu fazia? Eu ia lá e eu ia no mercado e eu procurava produto light, produto diet, produto fit. Eu ia lá e eu comprava. Aí eu comprava Nesfit, aí eu comprava várias coisas assim industrializadas, porque naquela época eu não tinha ainda a consciência de que o emagrecimento ele ia vir mesmo de uma alimentação natural, de uma alimentação saudável, e eu tinha comigo que a alimentação saudável era ruim, era sem graça, então eu queria mesmo era comer as coisas industrializadas. Era um outro nível, né, de consciência, não tinha tanta a clareza que eu tenho hoje com relação principalmente à alimentação. E aí eu ia lá e procurava produto light, produto diet, tal. E o terceiro ponto, né, o terceiro erro fatal aqui que vai fazer, que te impede, né, de você ficar sem comer doce, é literalmente você comer produtos diet e principalmente produtos zero. E principalmente produtos refrigerantes zero. Por quê? Porque o refrigerante zero, ele é adoçado com aspartame. E o que o aspartame ele faz? Ele vai adoçar, né, ali o refrigerante, ele vai deixar ali ele gostosinho, porém, ele também bloqueia a produção de serotonina. O adoçante aspartame também bloqueia a produção de serotonina. Então, o que acontece? Você vai tomar, e muitas vezes a gente se engana, né? Vai falar assim, deixa eu tomar um golinho aqui desse refrigerante para matar a minha vontade de comer doce. E naquele momento te dá aquela falsa sensação, né, de que sim, você matou ali a sua vontade de comer doce, porém o que acontece internamente é isso estimular a sua vontade de comer doce. É te dar mais vontade de comer doce. Por quê? Porque a nossa serotonina, pra gente conseguir ficar sem comer doce, ela tem que estar em dia. Você tomou ali um refrigerante zero ou qualquer produto industrializado que seja adoçado com aspartame, vai bloquear a sua produção de serotonina. Bloqueou a produção de serotonina, você vai precisar produzir isso, estimular a produção dela de alguma forma. E aí, a gente produz isso como? A forma mais rápida que a gente sabe de fazer isso, comendo algum doce. Então, terceiro erro fatal. Gente, tem muitas outras formas, né? E o que tá na nossa cabeça? Tem muitas outras formas da gente matar a vontade de comer doce, né? Mas o que tem na nossa cabeça? Troca o doce pela fruta. E isso é uma forma? Mas não é o suficiente. Por quê? Porque a vontade que a gente tem de comer doce, ela está associada à produção hormonal do nosso corpo. Ela está ligada à produção de neurotransmissores. Então, se a produção de neurotransmissores está desregulada, o nosso corpo vai buscar regular isso de alguma forma. E é nesse momento que a gente vai lá e a gente busca o doce. É nesse momento que a gente vai lá e a gente quer comer alguma coisa gostosa. A gente precisa ir lá e beliscar uma bolachinha, comer alguma coisa assim. E aí, você fala assim, mas eu troquei, né? Oi, Fer, boa noite. Eu troquei, agora eu não tô mais comendo doce, eu tô comendo uma fruta. Aí você come a fruta pensando, meu Deus,
Mas como fruta é sem graça, não? Afe Maria, mas nunca que trocar um doce por uma fruta vai funcionar comigo. Ah, eu sou uma formiga. Não, tem que comer o doce mesmo. Por quê? Porque a fruta, ela não vai produzir essa quantidade de serotonina que o doce produzia quando você comia o doce. Por isso que não vai funcionar, tá? É lógico que existe sim, aí é uma questão mais de mentalidade, a gente fazer essa troca, mas somente fazer a troca por fazer, sem ter um realinhamento, é muito difícil. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tá pedindo mais. Você já acostumou, então vamos supor assim, sei lá, você tá acostumado a comer uma bomba de chocolate. Você, de um nível de 0 a 100, você atingiu ali com essa bomba de chocolate um nível de prazer 100. Aí você vai lá e você come a fruta, você atinge um nível de prazer 10. Esses 90, o seu corpo tá falando, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Preciso de mais, eu quero mais. E aí você fala, mas essa fruta não matou minha vontade de comer doce. E não vai matar mesmo, porque não tem a ver não tem a ver com a fruta, tem a ver com o que acontece quando a gente come a fruta e o que acontece quando a gente come um doce cheio de açúcar. É o que? Essa enxurrada, né, que a gente dá pro nosso corpo quando a gente come. Então, assim, produto zero, produto diet, produto light, você pode olhar no rótulo, se tiver lá, né, adoçado com aspartame, não comam. Por quê? Porque você vai sentir mais vontade de comer doce depois. Você vai sentir mais vontade de comer doce. Se você comer alguma coisa que tem aspartame, você vai sentir mais vontade de comer doce depois. Então, às vezes a gente se engana, né? Ah, deixa eu comer aqui para passar minha vontade. Você vai ficar com mais vontade depois, tá? Então, esse aqui é eu já falei, 3, né? Então, primeiro, beba água, porque beber água não beber água é o fatal, né? Então, por quê? Para você ter aí mais domínio, né, cognitivo, mais domínio racional para você conseguir. Então, ver notícia ruim logo cedo também, né, durante o dia, mas logo cedo é pior ainda. E os produtos diet e zero, né? Outra questão aqui que está relacionado com autoestima, mas eu quero ser mais específica aqui nesse ponto, que é quando a gente é muito autocrítica. Então, quando você é muito autocrítica com você, ou não precisa nem ser muito, o simples fato de você se criticar vai aumentar a sua vontade de comer doce. Então, se você quer ficar sem comer doce, um erro fatal é você se criticar, é você ficar se autocriticando. Nani, o que isso tem a ver? É a mesma questão hormonal que acontece no nosso corpo. Então, você tá ali se depreciando, você tá ali falando mal de você para você mesma. Você tem uma autoimagem negativa de você. Então, de repente, você esqueceu alguma coisa na sua casa, você fala assim, nossa, que burra. Desde desses comentários assim, até mesmo comentários do tipo, de você se olhar no espelho e falar, meu Deus, eu tô muito gorda. Tudo isso também vai fazer o quê? Vai dar uma descarga no seu corpo de cortisol. Aí, o cortisol, além dele dar barriga, né? Ele vai fazer com que o seu organismo, ele também busque uma forma de equilibrar. Então, gerou aqui cortisol, preciso equilibrar isso. Meu Deus, preciso equilibrar. Como que eu vou equilibrar? Se a gente nem sabe produzir, né? Serotonina de outras formas, então, quem dirá, né? A Fernanda falou, caraca, eu tô ferrada. Então, assim, a gente vai buscar comer o doce quando a gente fica muito se autocriticando. Por quê? Porque quando você também tá lá se criticando, você também bloqueia a produção de serotonina. Você gera cortisol e você bloqueia a produção de serotonina. Gerou cortisol, bloqueou a produção de serotonina, é um prato cheio para você sentir vontade de comer doce. É um prato cheio. Então, você vai ter o quê? Você vai ter ali, você vai ter vontade de comer alguma coisa gostosa. E aí, às vezes, você fala assim, não, eu vou ficar sem comer doce, né? Muitas meninas que falam, meu maior pesadelo é o doce. Muita gente fala, né, me tira tudo de mim, mas não tira meus doces, né? E aí, fica se autodepreciando, fica se autocriticando. Não, assim, não que não vá conseguir, mas vai ter muito mais dificuldade de ficar sem comer doce.
Por quê? Porque tá ali gerando, além de tá gerando uma descarga muito grande de cortisol, também tá ali bloqueando a produção de serotonina. E, gente, serotonina é chave para ficar sem comer doce, sem produzir serotonina. Só que o que acontece, né? Quando muita gente faz, e eu já fiz também. Eu vou ficar 30 dias sem comer doce. Aí ia lá e simplesmente tirava o doce. Então, lembra lá que eu dei o exemplo, né? Um nível de 0 a 100, quando você come o doce lá, chega a 100. Aí você tá ali. Sabe o carro quando tá com a bateria acabando, que fica... O nosso organismo, ele fica desse jeito, ele fica querendo pegar no tranco e não pega. Aí chega uma hora que o seu corpo fala assim, ele não aguenta mais. Ele não aguenta. E aí a gente vai lá e cede. A gente vai lá e come. Por quê? Porque a gente não fez uma substituição. A gente só fez uma exclusão. Então eu vou lá e eu simplesmente tiro o doce. Eu vou lá e eu simplesmente corto o doce, né? E aí eu fico ainda, continuo com os mesmos hábitos. Os mesmos hábitos não somente de alimentação, de atividade física, de hidratação, mas os mesmos hábitos mentais. Os mesmos hábitos emocionais, eu continuo pensando da mesma forma, eu continuo me sentindo da mesma forma. E aí o que acontece? A hora que só que eu tô pensando de uma forma negativa, eu tô me sentindo de uma forma que não tá legal, tá me gerando culpa, ansiedade, tristeza, mágoa, tá, né, gerando todas essas emoções negativas, mas eu tô ali, me iludindo, comendo doce e mudando o meu estado emocional através do doce. Então aí você fala, eu vou ficar 30 dias sem comer açúcar, aí você vai lá, só tira o doce. Mas os seus padrões de pensamento continuaram iguais, você continuou com sentimentos negativos, isso fica insustentável, é insuportável. Por quê? Porque o nosso corpo, existe uma lógica, e é uma lógica perfeita. Então a gente precisa o quê? A gente precisa aprender a substituir. Então, assim, se você se critica demais, se você se deprecia demais, se você se xinga demais, é um erro muito grande que você comete se você quer ficar sem doce. Por quê? Porque quando você se xinga, quando você se critica, você tá bloqueando a produção de serotonina. Por quê? Não tem como uma pessoa que fica se criticando, ela ter uma autoestima elevada. Ela pode até estar bem arrumada, ela pode até estar com o corpo em dia, mas se ela não tem um bom relacionamento com ela mesma, dificilmente ela tem uma autoestima elevada. Então, o quanto você se deprecia, diz muito, né, da sua autoestima, porque a autoestima ela é muito mais questões internas do que externas. Externas também, né, com relação ao corpo, como você se vê, como você se encontra, mas não é só isso, né? O sentimento de capacidade, por exemplo, quanto você se considera capaz ou não de fazer algo, diz muito sobre a sua autoestima, né? Agora, se você ficar falando, nossa, como eu sou burra, nossa, como eu sou gorda, enfim, isso aí também vai te estimular a vontade de comer doce, tá? Então, esse é o quarto. O quinto erro é o que? Alguém já passou por isso, né? Alguém se identifica, né? Alguém já passou, né? Por isso, vai comentando aqui, né? E a gente vai batendo um papo. Uma outra coisa aqui que influencia muito, né? Que vai te impedir, né? De comer doce. Eu não vou entrar aqui para falar especificamente em dieta nenhuma, mas falando ainda sobre o hábito da manhã, assim como eu falei, né, da questão de falar notícia ruim, que é o quê? É você comer doce, e quando eu falo doce, nesse caso, pode pensar até em uma colher no seu cafezinho adoçado, logo cedo. O que acontece, né? Quando você tá lá, você fala, ai, Nani, eu comi aqui, fiz um café da manhã, tudo certinho, tal. Ah, mas aí eu tomei o café e coloquei o açúcar. O que acontece quando você faz isso? Você vai ali liberar glicose. Essa glicose, ela vai ter uma digestão rápida, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai produzir ali insulina, só que isso vai ser digerido muito fácil, vai ser digerido muito rápido. Só que a glicose, ela é o quê? Ela é energia. Então, assim, se você vai consumir algo e você vai queimar, tudo bem, ainda dependendo da quantidade, né?
Mas o que na maioria das vezes acontece? A gente consome e a gente não queima. Só que aquilo já foi digerido no nosso corpo. O que acontece? Vai ser armazenado. Por quê? Porque já foi feita a digestão. Por isso que os alimentos integrais, né, eles são mais indicados que você consuma, porque assim vai fazendo uma digestão mais lenta. Mas o pior não é nem isso com relação à digestão. O que acontece? Você vai ter mais vontade de comer mais rápido. Por quê? Porque quando isso acontece, então você foi lá, você tomou o seu cafezinho com açúcar, daí você foi lá, você liberou ali todo você liberou ali a insulina e tudo mais. E aí o que acontece? Nesse momento, você também está liberando a leptina, que é o hormônio da fome. Por quê? Porque você não fez a digestão rápido. No momento que você fez a digestão rápido, o seu corpo comunica o quê? Tá faltando energia. E aí, o cérebro vai falar assim, mas como assim tá faltando energia? Então, peraí, vamos dar um jeito nisso. Aí ele vai lá, ele produz leptina, que é o hormônio da fome, e aí você vai falar assim, vai ficar com aquela sensação, falando, nossa, mas eu acabei de repente de comer, aí por isso que, né, tem que fazer as combinações inteligentes, porque às vezes você fala assim, eu comi uma tapioca com manteiga e tomei um café com açúcar. Você vai ficar com fome muito rápido. Por quê? Porque a digestão dessa combinação foi feita muito rápido, parece que você não tem energia, aí o seu corpo ele vai gerar um hormônio que é a leptina, que é o hormônio da fome, e aí você vai falar assim, nossa, mas eu acabei de comer isso, coisa de 1 hora, às vezes, né, 1 hora e meia. Nossa, mas eu acabei de comer e tô com fome de novo. Por quê? Porque o seu corpo ele tá entendendo o quê? Que como já foi feita a digestão, você precisa de energia. Você já consumiu aquilo, já foi feita a digestão, seu corpo precisa de energia. E aí ele quer o quê? O nosso corpo, ele tá programado para fazer a gente sobreviver. O que ele quer? Ele quer energia de forma rápida. E aí a gente vai lá, a gente come um pãozinho, a gente come uma bolachinha. E a gente deu para o nosso corpo a energia rápida. Porém, em um curto período de tempo, ele já está precisando dessa energia de novo. E sabe o que acontece? O nosso corpo ele nunca vai usar a gordura como fonte de energia. Ele sempre vai ficar pedindo o mais fácil. E o mais fácil é o quê? O mais fácil é a gente comer esses carboidratos fáceis. É comer a bolachinha, é comer a torradinha, é comer o pãozinho. Então, o nosso corpo ele tá ali. Por quê? Porque aparentemente a gente tá com essa sensação de que eu tô com fome. Mas na verdade, não é que você tá com fome. Na verdade não é que você tá com fome. A verdade é que você fica com aquela sensação que você tá com fome. Por quê? Porque você comeu. Aquilo já foi digerido, né? Já foi digerido. Só que é um excesso. Aí aquilo já é armazenado. O seu corpo, como já foi feita a digestão, ele vai falar assim, nossa, mas eu preciso de mais energia. E aí, o que acontece quando você vai lá e você come açúcar logo cedo? Você vai ter mais vontade de comer doce, você vai ter mais vontade de comer coisa gostosa durante o dia, principalmente quando você come cedo. Por quê? Porque você já desencadeou isso logo cedo. Então, assim, você já foi lá, você já liberou glicose, você já liberou insulina. O seu corpo ele já vai começar a pedir mais fontes de energia, porque para o nosso corpo o açúcar é fonte de energia. Só que ele não sabe o que fazer com isso, o que ele faz? Ele vai lá e pá, ele armazena. Entende? Então, consumir açúcar logo cedo é um dos erros mais fatais. Por quê? Porque você vai estar ali constantemente dando esse estímulo. Você vai ficar muito mais com essa sensação de que você tá com fome. Você vai ficar muito mais com essa sensação de que você tá precisando comer alguma coisa. Por quê? Porque você tá ali o tempo todo liberando esse hormônio, que é o hormônio da fome. Então, por isso que assim, eu não vou defender nenhuma dieta específica, mas é por isso que a low carb ela funciona muito bem. Por quê? Porque você tira ali, né, a quantidade
de carboidrato simples, você tira ali o açúcar e aí o seu corpo, o que? Ele tem que se virar, ele tem que buscar outro tipo de fonte de energia. Ele vai buscar esse outro tipo de fonte de energia da onde? Da gordura que a gente tem acumulada. E ele não, aí o nosso corpo, ele acostuma também a buscar a fonte de energia de uma fonte mais difícil. Quando a gente está consumindo açúcar, a gente só tá ali dando para o nosso corpo a fonte de energia mais fácil. E o nosso corpo, ele sempre vai querer o que é mais fácil. Ponto. Por quê? Porque ele já entendeu. Se tem um caminho mais fácil, por que ele vai querer o mais difícil? Não. Ele vai querer o mais fácil. Então, ele não vai buscar a fonte de energia vinda de outra fonte. Ele vai buscar sempre o mais fácil. E aí ele vai sinalizar isso. Como que ele vai sinalizar isso? Liberando leptina, que é o hormônio da fome. E aí a gente vai, né, vai dar uma hora, depois vai falar, nossa, mas eu tô com fome de novo. Ai, mas é fome de alguma coisa gostosa. Você vai falar, né? Ai, é fome de alguma coisa gostosa. Lógico que é fome de alguma coisa gostosa, né? Porque é o que dá energia rápido. O nosso corpo é extremamente inteligente, tá? Então, outro ponto aqui é que vai um erro muito grave que te impede de ficar sem comer doce, que é o quê? Aqui eu vou falar bastante da parte emocional, tá? Por quê? Porque sentiu uma emoção, né? O nosso corpo, ele também vai produzir aí vai dar uma descarga de algum tipo de hormônio. E esse hormônio, ele pode ser bom, né? E esse hormônio, ele pode ser não tão bom. Então, assim, hoje até falei, né? Tô aí num desafio de fazer exercício. Vou dar um exemplo de quando eu fiquei, né? Eu fiquei no ano passado 87 dias sem comer açúcar. E todo dia eu ia lá e eu ticava. Todo dia eu ia lá e eu ticava, que eu tinha ficado mais um dia, que eu tinha ficado mais um dia, que eu tinha ficado mais um dia. Isso faz o quê? Isso ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro. Então, cada vez que eu vou lá e eu dou um ok, isso traz o quê? Uma sensação boa. Então, isso tá o quê? Tô gerando no meu corpo um tipo de hormônio bom, um tipo de hormônio positivo. E existe uma coisa que a gente faz que é muito comum e que prejudica muito, que é o quê? A gente ficar relembrando coisa ruim. Sabe? Quando a gente fica... Às vezes parece que é até gostoso a gente ficar contando coisa ruim que aconteceu, ficar relembrando coisa ruim, sabe? E muitas dessas coisas ruins a gente até coloca um tom de humor. E aí o que acontece? Isso também vai estimular a sua vontade de comer doce. Por quê? Porque a emoção que você tá sentindo quando você tá ali relembrando uma coisa ruim, ou quando você tá ali pensando, né, em algo ruim, sentindo algo ruim, também vai te fazer sentir a necessidade depois de compensar essa dor. A Fernanda falou, ai Jesus, tô ferrada. Só que, Fer, existem formas da gente mudar isso, porque existem N formas da gente produzir. Aqui eu só tô falando dos erros, né? Aqui são somente 6 erros, né? Mas aqui eu trouxe só 6 erros. Mas dentro do desafio 30 dias sem açúcar, eu aprofundo tudo isso para quê? Para você produzir, né, dopamina, para você produzir serotonina, para você não produzir cortisol e com isso você não sentir tanta vontade de comer doce. A Claudineia tá falando, eu faço muito isso. Quando você tá ali... Só que o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu, acho que faz uns 3 anos atrás, né? Eu já tinha uma disciplina com relação a alimentação. Talvez vocês já até me escutaram, eu contei recente essa história, né? Eu já tinha emagrecido, eu já tinha tido um bom resultado do corpo, já tinha até trincado meu abdômen, tava num momento muito bom, assim. E aí, o que aconteceu? Eu tive um desentendimento com a minha mãe, saí da casa da minha mãe. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu perdi totalmente o foco com relação à minha alimentação. Eu não conseguia mais ter disciplina de fazer atividade física, eu não conseguia mais me controlar. A comida saudável para mim tinha perdido a graça, eu não conseguia mais ficar sem comer doce. E aí, por que eu trouxe aqui esse exemplo para vocês? Por quê? Porque quando eu falei dessa questão, né, de ficar falando das coisas ruins, por quê?
Porque quando existe algo que a gente fica lembrando ou que a gente está sentindo, tudo isso está produzindo cortisol no nosso corpo. Além do cortisol da barriga, ele também vai gerar necessidade da gente compensar isso através de alguma coisa gostosa. Então eu tava lá, no meu caso, eram duas emoções dominantes que eu tinha, que era o quê? A culpa, eu me culpava pelo que eu tinha feito, e a tristeza, né? Porque minha família, minha base, né? Minha estrutura, enfim, então era a culpa e a tristeza. Era assim, então cada vez que eu pensava nisso, eu sentia culpa, eu sentia tristeza. A gente não precisa nem falar, viu? Eu falei aqui da gente ficar falando, só que o que acontece? A gente dá uma descarga, de cortisol no nosso corpo. O que a gente vai fazer? A gente vai ter a necessidade de comer um doce. Então, se existe alguma mágoa, alguma tristeza, alguma culpa que tá aqui dentro, a gente vai ter muita dificuldade de conseguir ficar sem comer doce. Por quê? Porque a gente vai precisar buscar essa compensação. Ninguém que não consegue se controlar com relação ao doce está buscando o doce. Estamos buscando mudar o meu estado emocional. Então, lembra que eu falei, eu senti ali a culpa, eu senti a tristeza. Eu tava ali gerando cortisol. Eu não queria o doce, eu queria me sentir bem. E o doce me proporcionava essa sensação de bem-estar. Por quê? Porque através do doce a gente tá ali liberando serotonina. Então era a forma que o meu corpo conseguia o quê? De dar uma equilibrada. Só que toda vez que a gente está relembrando coisas ruins, que a gente está revivendo essas histórias, ou então algo que não está bem resolvido aqui emocionalmente, a gente vai buscar o doce. E muitas dessas coisas a gente não enxerga. Muitas dessas coisas a gente não consegue ver. Mas aí, de repente, do nada, você fala, nossa, que vontade de comer um doce do nada. A gente acha que é do nada, mas por quê? Porque se existe uma coisa que está armazenada e a gente nem percebe, a gente vai ter essa necessidade de buscar o doce para mudar o estado emocional. Eu lembrei agora, eu tinha um caso de uma colega minha, ela fez o teste dos bloqueios emocionais comigo. E aí ela queria muito ser médica, ela tinha muita vontade de ser médica, muita vontade. Ela estudou muito por ser médica e ela não conseguiu passar. E aí, qual foi a opção dela? A segunda opção foi ela se tornar enfermeira. Então, assim, ela era uma enfermeira, ela gostava do que ela fazia, mas ela não era realizada, porque o maior sonho dela mesmo era ela ser médica. O que acontecia? Quando ela chegava na casa dela, depois do trabalho, ela tinha muita vontade de comer muita coisa gostosa, ela tinha muita vontade de comer doce. Ela falou, Nani, eu saio já do meu trabalho comendo um pacote de bolacha. Por quê? Mas ela fala assim, eu não sei porquê, eu quero emagrecer, mas eu não consigo me controlar, eu quero conseguir não comer o doce, mas eu não consigo, é uma coisa que é mais forte que eu. Por quê? Porque ela tava ali ancorada nela essa frustração, essa tristeza, e ela também se culpava por ela não ter conseguido passar. Então ela buscava ali o açúcar, né? O doce, não pelo doce em si, não era o doce, mas ela queria o quê? Mudar o estado emocional dela. E aí a nossa mente, ela busca formas de fazer isso, ela busca artimanhas, né? E aí o doce era uma forma que ela fazia aquilo. Então, cada vez que a gente tá ali pensando coisas ruins, ou relembrando, né? Ou então que a gente tá sofrendo com algo que passou, isso vai fazer com que a gente tenha necessidade de comer o doce. Por quê? Porque é a forma mais rápida da gente mudar o nosso estado emocional. Agora, se eu não resolver isso, se eu não mudar isso, esse padrão, ele vai se repetindo. Por quê? Porque isso aconteceu aqui, mas a vida, ela vai continuar acontecendo. Então, não adianta eu buscar. Por isso que a comida, ela acaba sendo uma fuga. Por quê? Ainda mais a quantidade de corante, aromatizante, realçador de sabor, tudo que tem, né, no alimento para estimular e também para viciar, vai fazer o quê? A gente esquece, literalmente a gente esquece, né? Nossa, eu tô com um problemão para resolver, eu preciso comer um doce. Na hora a gente esquece mesmo. Por quê? Porque a gente
proporcionou ali, oi Janete, porque a gente proporcionou ali momentaneamente uma sensação de bem-estar. Então ninguém busca o doce, a gente busca mudar o estado emocional. Então o sexto erro é o quê? É eu ficar pensando, relembrando, sentindo todas essas coisas negativas. E até mesmo, às vezes a gente não precisa nem falar, mas só disso estar aqui vivo dentro da gente já vai fazer com que a gente não consiga. E aí o que a gente faz? Ah, não, eu quero emagrecer, eu vou cortar o doce. E aí a gente não produz isso de outra forma pro nosso corpo. Não dá, a gente não vai conseguir ser consistente, a gente vai ter muita dificuldade, vai ser muito difícil, vai ser muito sofrido, tá? A Claudineia, eu sou assim, tô feliz, quero comer, tô triste, quero comer, tô nervosa, quero comer. Tenho uma relação difícil com a comida, ela acaba me consolando. Ó, Claudineia, o que eu sempre falo, né? A comida, ela é somente o reflexo, tá? O problema, né? Você fala, eu tenho uma relação difícil com a comida. Na realidade, a relação difícil, ela não tá com a comida. É algo que está mal relacionado internamente. E aí você vai buscar comida o quê? Para tentar aliviar isso, né? Que nem você falou, para me consolar, né? O que a gente precisa analisar? Esses 3 pilares que eu falei. Então, o que? Os desbloqueios mentais, os desbloqueios emocionais e a parte fisiológica. Por que a parte fisiológica? Porque existem coisas que a gente come que vai produzir serotonina muito mais inteligentes. E você fala, eu troquei, né? Eu troquei a bomba por sei lá, uma laranja depois do almoço, mas não adiantou nada. Não vai adiantar mesmo, porque a laranja, ela não tem, né, a força, né? Ela não tem ali o poder que um doce vai ter. Mas existem outros alimentos que têm. Então, a gente precisa o quê? E a gente pode fazer isso durante o nosso dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Eu só consegui ficar 87 dias sem açúcar porque eu apliquei tudo que eu ensino no desafio 30 dias sem açúcar. Se eu não aplicasse, dificilmente eu conseguiria. Por quê? Porque eu já tinha tentado outras vezes. E eu nunca tinha conseguido. Então, existe, né, muito estudo por trás e muita autoaplicação, né? Então, eu consolidei tudo isso, né? Então, tem a parte de mentalidade, tem a parte das emoções, tem a parte física. Então, quando eu consigo colocar esses 3 pontos no meu dia, então, peraí, da minha parte de mentalidade, o que eu tenho que alinhar, né? Pra quê? Alinhar pra quê? Para eu produzir serotonina, para eu produzir dopamina e para eu não produzir ou produzir o mínimo possível de cortisol. Então tem a parte mental, tem a parte emocional, tem a parte física. Tem coisas que a gente come que vão produzir serotonina e tem coisas que a gente come que vai bloquear a produção de serotonina. Que nem no caso, né? Refrigerante zero vai bloquear a produção de serotonina. Então você vai ter mais vontade de comer doce quando você toma um refrigerante zero. Tá? Então, e aí o que eu fiz, né? Eu consolidei tudo isso em 30 dias. Então, dentro do desafio 30 dias sem açúcar, e gente, eu fiz um no final do ano, né? Que acabou dia 23 de dezembro, né? Pra vocês terem ideia, eu vou até ver se eu consigo trazer a Tati aqui pra ela fazer uma live comigo. Ela foi pra praia nesse período. E quando a gente tava conversando, ela falou, Nani, eu não sei se eu vou, tal, né, porque eu vou pra praia, tal. E aí ela falou, Nani, quer saber, eu vou fazer. E ela fez. E no ano passado, na mesma época, no retrasado, na verdade, na mesma época, ela tinha ido pra praia. E ela falou, Nani, eu voltei da praia com 4 quilos a mais no ano passado. Dessa vez, ela voltou só com 100 gramas a mais. No mesmo período, a mesma quantidade de dias, ela passou e ela concluiu, ela ficou os 30 dias sem comer açúcar, e inclusive lá na praia, né, quando terminou, era antevéspera de Natal, né, ela falou, Nani, eu nem quero comer doce, eu nem tô com vontade de comer doce, ela não comeu doce no Natal. Então assim, por quê? Porque existe um caminho, existe uma lógica do porquê a gente quer o doce, do porquê que a gente tem essa vontade de comer o doce, do porquê que a gente tem essa dependência de comer o doce. Então o desafio são 30 dias.
30 dias sem açúcar. Talvez, né, você fala assim, meu Deus, mas 30 dias sem açúcar, que pavor, que terror. Só que com as ferramentas certas, com, né, um direcionamento correto, vocês vão ver que não é difícil. Por quê? Porque existem N formas da gente dar pro nosso corpo o que o nosso corpo precisa, sem ser vindo do doce, sem ser vindo do açúcar, tá? Então, como que funciona, né? O nosso desafio 30 dias sem açúcar, ele vai ser do dia 7 de fevereiro até o dia 8 de março, né? Então, são 30 dias consecutivos. A gente tem um grupo no WhatsApp, tá? E aí, dentro desse grupo do WhatsApp, o que eu compartilho lá com vocês? Além de todos os meus desafios, né? Porque eu tenho um marido que é uma formiga e que me super desafia, né? Porque ele não me acompanha. Então, além dos meus próprios perrengues, né? Que eu compartilho lá no grupo com vocês, o que tá, né? Mas isso é parte adicional, né? O desafio mesmo, o que ele conta? Ele conta com 30 tarefas. Então, todo dia tem uma tarefa que é o quê? Vocês vão colocar em prática para quê? Para o nosso corpo produzir dopamina, produzir serotonina e não produzir. A gente vai fazer como se fosse o caminho inverso, entendeu? Então, a gente vai produzir dopamina, produzir serotonina de outras formas para quê? Para o nosso corpo não depender mais do açúcar. Então, você vai continuar se sentindo bem, sem depender do açúcar, sem depender do doce. E o mais legal, tudo isso que eu vou ensinar é para sua vida. Então, a gente vai ter ali uma lógica, né, pelos 30 dias. Porém, são coisas simples, são coisas que você depois vai colocar aí no seu dia a dia. E você vai ver o quanto libertador é, o quão bom é você falar assim, eu não preciso do doce. Eu não quero doce. Eu posso comer, mas eu escolho não comer. Então, essa moça que ela fez, depois eu vou postar, ela fez um vídeo, inclusive, né? E com o depoimento dela, e foi, pra ela foi assim, libertador. Porque e olha que eu conheço ela, ó. Eu conheço a Tati, nossa, acho que deve fazer, sei lá, acho que uns 6 anos. E ela sempre falou, Nani, o meu pavor é o doce, o meu pesadelo é o doce, o pior pra mim é o doce. E depois que ela fez o desafio 30 dias sem açúcar, ela falou assim, eu não preciso do doce, eu consigo ficar sem doce, eu nem quero mais comer doce, eu consegui. Mas por quê? Porque existe uma forma disso ser feita, existe uma forma inteligente disso ser feita, tá? Então assim... Ai, Claudineia, eu vou amar ter você no desafio, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Quem quer o desafio, quem já topou, quem já falou, Nani, eu quero, me manda uma mensagem. Pode me mandar uma mensagem inbox, tá? Fala, Nani, eu quero o desafio e aí eu já vou te passar, tá, as orientações, como que vai funcionar, tudo, tá? E pra quem tá assistindo gravado, também pode me chamar no direct, tá? Mas o link vai estar lá na bio também. O link já tá lá, o link de pagamento. Qual que é o valor? Nem falei aqui do investimento, né? Então vão ser 30 dias ali que a gente vai estar diariamente juntos, né? O investimento é 12 vezes, gente, dá até vergonha de falar de verdade, dá até vergonha. 12 vezes de R$ 9,70. 12 vezes de R$ 9,70, você pode escolher, né, fazer em até 12 vezes ou menos, ou R$ 97,00 à vista. Ou R$ 97,00 à vista. Isso é o primeiro lote, tá? O segundo lote, ele já tem um acréscimo. Quando que entra o segundo lote? A partir de sábado já entra o segundo lote, tá? Então, é R$ 97,00, gente. R$ 97,00 pra você aí, ó, se livrar do seu maior pesadelo, para você conseguir aí ter autodomínio, para você conseguir ter liberdade, para você conseguir ter autocontrole, para nunca mais sair da sua boca que doce é o seu maior pesadelo, tá? Então, assim, ó, quem já topou, me manda uma mensagem inbox, tá? Fala assim, Nani, eu quero fazer, eu topo, eu tô dentro, e aí eu já passo o link, eu já passo as próximas orientações, tá bom? Então, ó, se vocês gostaram dos 6 erros fatais, independente se você tá dentro do desafio ou não, se você gostou, isso fez sentido pra você,
Pega esse aviãozinho e manda essa live para uma amiga, para 2 amigas, para 3 amigas, para quantas amigas você sentir aí do seu coração que pode se beneficiar só com esse conteúdo aqui, só com esse conteúdo da live. Pega e encaminha, fala assim, nossa, minha amiga vai gostar de saber disso, minha amiga também é uma formiguinha, minha amiga também quer parar de comer doce e não consegue. Pega essa live e encaminha para ela, tá bom? Então, ó, quem topou, já pega e já manda uma mensagem para mim no inbox que eu já passo as primeiras orientações. Tá bom, gente? Então, vou encerrando também, que daqui 5 minutinhos eu tenho uma aula. Um beijo, fiquem com Deus. Parabéns para quem tomou a decisão e vamos que vamos. 2022 é nosso.